Boa noite, eu sou Mariana Monet e vou moderar hoje o webinar que trata sobre clínica corporativa. Eu apresento o professor Hamilton Frediani, psicanalista e administrador de empresa, que vai falar um pouco sobre o que é a clínica corporativa. Para perguntas, use a hashtag e faça logo em seguida a pergunta. Eu farei as perguntas à medida que elas vão aparecendo. Por favor, interajam, tá? É bem legal, fica bem mais divertido assim, sabendo o que vocês estão querendo saber, fazendo perguntas. E para ter material, informação sobre os cursos, qualquer coisa que você precise, escreva por e-mail academico@casaeducacau.com.br. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado. Bem-vindo a todos. É um privilégio estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a clínica corporativa e sobre o curso, né? A gente vai dar um pequeno passeio aí sobre o que esse programa Clínica de Liderança, que ele é uma expressão, uma manifestação da clínica corporativa. E para as pessoas que tiverem interesse em embarcar nessa jornada, lá em fevereiro, essa aqui é a oportunidade de interagir um pouco aqui comigo, tirar dúvidas, e eu vou apresentar, fazer uma espécie de degustação dos conceitos, né, que a gente tem aqui na clínica corporativa. Então, como está falando aí no slide, né, psicanálise aplicada ao desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional. Né, um tema bastante amplo. Eu acho que antes de começar a apresentação, é importante eu falar um pouquinho do meu percurso, né, da onde que eu venho, como é que eu cheguei nesse dispositivo, né, de aplicação de psicanálise e gestão, porque são duas matérias, vamos dizer, que não é muito comum vê-las passeando junto por aí, né? Geralmente a psicologia está muito presente nas organizações, né, nos RHs e tudo mais, e a psicanálise. Por que psicanálise, né? Então, como eu venho de um percurso profissional onde eu trabalhei muito com empresas, com startups, desde os 23 anos de idade, trabalhei muito com o desenvolvimento de identidade de marcas, trabalhei muito a questão da comunicação. Com o tempo foi passando, eu fui tendo mais interesse na questão das relações humanas dentro das empresas, né? Então, para mim, o RH tem muito a ver mais com relações humanas do que com recursos humanos, né? Quer dizer, o que acontece entre as pessoas é o que vai fazer bastante diferença na satisfação, né, das pessoas trabalhando e nos resultados mesmo, na produtividade. Então, o que justifica a psicanálise estar aqui nessa abordagem, né, de desenvolvimento de lideranças e cultura porque a psicanálise ela enquadra a questão do inconsciente, as motivações inconscientes, aquilo que a gente costuma fazer, às vezes sem o nosso próprio saber consciente, que muitas vezes nos coloca ou em encrencas ou em situações privilegiadas, sem o nosso próprio conhecimento. Então, o sumo, assim, se eu pudesse adiantar para vocês, do porquê da psicanálise, tem a ver então com a ideia das motivações inconscientes que fazem a gente fazer escolhas e tomar decisões e rejeitar algumas coisas. Então, eu vou passear com vocês rapidamente, eu espero que venham bastante perguntas para a gente poder interagir. São 4 módulos o curso. Então, no primeiro módulo nós vamos falar sobre o contexto da gestão contemporânea. O que o mundo está exigindo das empresas, o que está acontecendo com o mundo, para até justificar, abordar um pouco a questão do inconsciente. Porque, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a pesquisa e a montagem da clínica corporativa, alguns anos atrás, eu fui ver o que havia de literatura e de estudos que correlacionavam o inconsciente com a gestão, com a cultura organizacional. Eu fiz uma pesquisa rápida na Amazon, na época, eram centenas de milhares de livros com o título de liderança na capa associado, e quando eu colocava liderança junto com o inconsciente, isso até no site americano, apareciam 2 obras. Aí eu falei, poxa, então acho que eu preciso escrever um livro sobre isso, né? Esse livro está em construção, uma hora ele sai. Mas, então só para ter uma ideia, assim, então, a profusão, a quantidade de obras que saem sobre liderança no mundo é absurda, assim, a quantidade de treinamentos e tudo mais, e é louvável, porque cada dispositivo tem uma intencionalidade, tem seus efeitos. Mas eu senti a falta realmente dessa questão de trabalhar o inconsciente. Mas pouco tem viés com a psicanálise. É muito pouco, né? Material... Muito pouco, muito pouco. Tem um autor da INSEAD
que endereça isso. Tem até um artigo aqui na HBR, né, que é do Katz de Vries, né, Manfred Katz de Vries, muito interessante. Ele fala sobre o líder tóxico, né? Ele é psicanalista. Então é um dos poucos que eu conheço assim até no mundo, né? Evidentemente que tem muita gente aí olhando para isso, mas aqui é que eu vou trazer é o meu olhar, né? A minha experiência com o que eu tenho feito com as empresas. Então, uma primeira coisa que a gente aborda aqui é sobre complexidade e complicação. Esse slide ele é bastante instrutivo porque ele mostra que em 55 anos, a nota de corte foi de 1955 até 2010, mostra que as empresas foram tendo que atender exigências de desempenho que eram na ordem de 4 a 7 requisitos de desempenho que elas tinham que ter para serem julgadas eficientes, então market share, isso, aquilo, e essa exigência aumentou na ordem de 6 vezes nesses 55 anos. 6 vezes. Então passou de 4 a 7 exigências para termos chegando até 40, 25 até 40 requisitos de desempenho. Então a complexidade de um CEO aumentou bastante, porque agora não é só lucro, margem, isso, mas tem que pensar em vários outros elementos, né? Sustentabilidade, questão social, eficiência, atendimento são retenção, uma profusão de KPIs e tudo mais. Agora, olha que espantoso, né? Esse também é um artigo que tem na HBR, que é a regra simples, vocês podem ter acesso lá pela revista. A outra curva que aparece sobreposta aí a de baixo, de 6 vezes, que é de 35 vezes. O que aumentou 35 vezes? Esse descolamento da curva é o nível de complicação organizacional que foi criado para dar conta desse aumento de requisitos. Ou seja, aumentou apenas 6 vezes o fator de complexidade nas empresas. Agora, a complicação organizacional aumentou 35 vezes. O que é essa complicação? KPIs, sistemas, processos, ou seja, apareceu um novo requisito de desempenho, bom, vamos criar um cargo para isso. Espera aí, mas agora precisamos criar um outro cargo para fazer a ligação desse novo, então, dessa nova área. Isso é tudo pessoal. Sim. Basicamente, é tudo ligado a recursos humanos, que não consegue, talvez, organizar isso de uma maneira... Sim, porque olha o tamanho que ele cresceu. Olha o tamanho que ficou. Então, o que acontece? Se criou a crença de que, bom, tem que ter mais controle, tem que ter mais sistema, tem que ter mais processo. Isso foi criando, assim, uma espécie de monstro, tá certo? E enrijecendo, né? É muito interessante esse artigo, eu vou ficar nele por aqui, porque, como eu falei, é só uma degustação, a gente vai ver isso em mais detalhe depois. O que vem... a seguir, né? Qual que é a chave para você acelerar resultados dentro de uma organização que tem essa complexidade toda, essa rigidez muitas vezes? É a cooperação. A chave é a cooperação para você acelerar os resultados. Vocês estão vendo aí uma imagem que pode parecer assim uma espécie de clichê, né, do mundo organizacional, que é essa corrida de bastão, né? Mas olha que interessante, esse autor, Yves Moriot, que é autor do livro e desse artigo, que chama Regras Inteligentes, né, o artigo da revista, ele diz o seguinte, que a cooperação, ao contrário de todas as outras métricas, ela não pode ser medida. Você não consegue medir o que acontece entre duas pessoas que estão cooperando, porque uma está renunciando o trabalho dela para ajudar a outra está... É algo do imensurável. E a analogia que ele faz dessa corrida de revezamento. E ele identifica muito bem que foi uma corrida num campeonato mundial de atletismo de 2003, que tinham 8 categorias femininas, né? E... o que acontece? Que eles descobriram lá? Os Estados Unidos era o favorito para vencer essa prova, né? Ele tinha uma vantagem, somando a performance das 4 corredoras atletas individualmente, elas tinham uma vantagem de 6,4 metros sobre a equipe que foi vencedora, que foi a francesa. Você fala, ué, mas como assim? Se eu somar as provas de 100 metros de cada uma, elas têm... Então elas vão ser vencedoras assim de largo, tá certo? Porque as coisas não passam só pela matemática, né? É o que ele fala. O que acontece? Em vez de usar as próprias pernas, a velocidade máxima, toda a sua energia vai ser deslocada para os braços, né? E vozes, porque você vai ter que gritar, o cara está de costas e você tem que passar. Então, o que acontece nesse entre é que vai ser a performance. Então, de cara, qual que é a conclusão? O que vai fazer a diferença para você lidar com as complexidades do mundo contemporâneo, tudo isso, vai ser muito mais o discernimento, né, a distribuição de mais poder, de mais autonomia para as pessoas poderem
darem conta dessa complexidade, né? O cara, em vez de ficar preso, não, porque o colega eu já passei, ele não fez, eu já fiz minha parte. Isso é o clássico. Não, na ótica da cooperação, ele levanta e vai lá e fala, olha, temos que fazer porque você está pensando no todo. Então, o segredo aqui é pensar no todo. Pensar no todo. Tá? É uma coisa um pouco assim intuitiva, mas vocês podem ver que na prática nem sempre é, né? Não. Então, se eu disse para vocês que a cooperação é a chave para acelerar os resultados, a confiança é a chave para produzir cooperação. Confiança. Confiança entre as partes. Né? Existe, assim, às vezes, uma dificuldade das pessoas confiarem umas nas outras, uma área confiar na outra. Tem os silos, né, que a gente sabe, as áreas que se... E tem as questões também corporativas. Isso quer dizer, parece que você está sendo fraco ou que você está... ficando exposto. A confiança também expõe as suas fraquezas e as suas forças. E você tem que passar isso para o outro. É complicado, né? Exatamente. Nós já vamos chegar. Vocês já estão percebendo aonde que a psicanálise vai, já vai bater na porta e vai entrar aqui, tá certo? Por enquanto eu estou só fazendo uma aproximação, mas você foi bem aí na sua antecipação, muito legal. Então, confiança é a chave. Por que essa figura aí, né? Que pode parecer também um clichê. Falar, o que é isso aí, né? Nós estamos falando de duas coisas. Cooperar, eu preciso confiar no outro. Quer dizer, na hora que eu largo o meu conhecido, que é o trapézio lá da moça, que ela está saindo da direita para a direita, largou o lugar de conforto. E não tenho como voltar atrás. Pensa nos processos de mudança. Quem não tem medo de mudança, fala. Né? Então, assim, larguei o conhecido e estão me chamando para o novo. Vou para o novo que eu dependo de um outro. Se ele não me pegar lá, se eu não conseguir chegar, eu vou me arrebentar, tá certo? Às vezes você pode ter a rede embaixo, mas às vezes você esquece. Às vezes não tem Às vezes não tem. Tá? Você tem uma estrutura precária, será que esse novo, né? Porque o novo ele não vem pronto, né? Ele é beta, né? Ele vai melhorando com o processo. Então, a confiança é a chave. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque ela vai ter muito a ver com o conceito que a gente vai ver lá na frente, que é essa capacidade de não saber. Né? De ficar nesse lugar que é de transição. Então, a cooperação e as mudanças, elas têm esse ponto em comum, são coisas transicionais. Eu estou entre a zona do conhecido, que é a minha área, do outro, do qual dependo, para o qual eu preciso cooperar. Tá certo, gente? Então, essa é mais ou menos a pegada. Qual que é o desafio oculto? Né? Vamos pensar assim, ó. Estamos falando de confiança. Qual é o desafio oculto? Essa imagem, esse triângulo que eu preparei aqui para vocês vão ver que ele reproduz todos os vínculos, todos os laços sociais que existem dentro de uma organização. Veja só. Você tem um líder, né, que manda uma mensagem aqui para o liderado. Né? Então, é uma coisa profissional. Né? Depois você tem o líder em relação ao seu par, que é um outro líder, um diretor com o diretor. E depois embaixo você tem um liderado que também tem um par. É um colaborador que é um outro colaborador, coleguinha dele lá. Tá certo? As relações circulam por aí. Qual que é o desafio oculto? Vocês percebem que aqui não tem hierarquia, né? Tem cara de pirâmide organizacional, mas não, o par está lá em cima, não é o chefe, né? Vocês vão ver que a gente poderia colocar lá em cima o liderado, também não importa. Vocês vão ver que eu estou desconstruindo alguns estereótipos assim sobre relações de poder. Qual que é o desafio oculto? Eu já vou falar essa frase aqui, ó. Todas as empresas são familiares. Por quê? Olha que interessante. Quando um líder se dirige a um liderado, olha o que está acontecendo. Sobe aqui nessa fase aqui, uma espécie de fantasminha aqui, ó. Então, eu estou recebendo uma instrução ou uma chamada de um líder, só que com o meu inconsciente, é uma figura de autoridade, eu posso estar percebendo no tom de voz dele alguma coisa ligada à figura de autoridade do meu pai ou da minha mãe, por exemplo. Tá? Então, eu posso me sentir inibido, julgado, menosprezado, preterido. Então, veja só, de quem é esse inconsciente que está se manifestando? Né? O líder é culpado por isso, porque se ele tiver 5 liderados, um vai sentir isso, o outro vai sentir estímulo. Então, olha, percebem só que o inconsciente, embora você pode dizer assim, bom, então se eu estou agindo mal, é um problema do meu inconsciente, eu não tenho controle sobre esse, então eu estou isento, né? Eu falei, não, você não está, sabe por quê? Por uma má notícia, o inconsciente é seu. É seu. Certo? Então você vai precisar se haver com ele. Então, é importante entender isso. Olha o caminho de volta, né? Um liderado que responde a um certo líder de um certo jeito, esse cara
como é o subordinado dele, ele vai ter uma identificação com o filho. Né? Então ele pode ter uma preferência, né? Ou ele pode ter identificação com o filho que ele já foi, então ele fala assim, poxa, esse cara está precisando disso, tá? E aí, percebe que, quando eu digo que todas as empresas são familiares, porque os laços, quando a gente está em grupo, reeditam as nossas relações básicas de uma época em que a gente não tinha ainda um psiquismo maduro para lidar com rejeição, com desapego, com julgamentos. Você entende? Então, quando a gente está muito sob pressão, a gente tende a regredir esses comportamentos mais infantis. Por isso que a gente às vezes chora igual criança e tal. Então, percebe que se numa reunião, onde fica aquele silêncio, você tem um líder mais autoritário, mais assim, ou muito bonachão, vamos dizer assim, onde fica uma gritaria, não se consegue pôr ordem do negócio. Então, olha como pensa lá nas reuniões familiares, né? E olha aqui, ó, o par também, né? Quando eu estou me relacionando com um liderado ou um líder liderando com o seu par, que é o par, quem que ele é? É um parceiro, é o irmão. Irmão, olha como fica fácil de entender isso. Então, assim, puxa vida, mas eu estou aqui, sou gerente e tal, já sou sênior, sou isso, sou aquilo, já podia... Agora chegou um outro aí, foi contratado, em 6 meses já foi promovido a diretor. De que afeto nós estamos falando aí? Da inveja. Né? Então, esse esquema é mais para introduzir essa dinâmica para convencer vocês de como que a gente tem que pensar os laços. Né? Olha o que vai acontecer, a quantidade de afetos que podem pipocar em cima dessas simples interações supostamente familiares. Exatamente, que tem os fantasminhas agindo aí pelas costas, tá certo? Explosões. Basicamente, se você quiser pegar assim uma psicologia, pensar em 3 posições básicas, né? Lutar, fugir ou paralisar, né? Que é ficar parado e ser devorado, ou se fingir de árvore para o bicho não te ver. Então, você tem essas 3 saídas, mas isso aqui, vamos pensar que esses afetos são mais amigáveis da gente pensar. Inflexibilidade, medo, vitimização, chantagem, né? Todo tipo de fofoca, insatisfação crônica, as coisas nunca estão boas, não sei o quê, sabe? Então, por que eu estou falando isso assim? Você vai fazer um curso sobre clínica de liderança, nós vamos falar sobre isso para você se livrar um pouco dos estereótipos, porque esses afetos, eles não são necessariamente ruins, tá? Ter inveja depende do que você faz com ela. Se você identificá-la, que você tem, e aí você pode, na medida que você reconhece, fazer alguma coisa em relação a ela. Ou ela te move, a emoção é mover, né? É ação, num sentido produtivo, né? Então, eu tenho inveja desse cara, então eu vou estudar mais para ter o cargo dele. Ele é um estímulo positivo. Exatamente. Ou se eu estiver meio desorganizado, e essas emoções forem para um caminho errado, eu vou tentar sabotar, vou fazer o diabo... Vou falar mal. Vou falar mal, não vou apoiar. Vou virar vítima. Exatamente. Né? Tá? Então, esse quadrinho aqui, gente, dá para fazer um curso inteiro só falando disso. Nós vamos fazer exercícios privativos, tá? Ninguém vai ficar aqui, se expondo, né? Se quiser falar, vai falar para o grupo, senão é privativo, você vai tentar se identificar, você sabe o que você... Percebem? É muito experiencial o que nós vamos fazer, tá? Muito bem, o que a gente faz com isso? Então, aqui assim, ó, aqui é o mundo infantil, que se reproduz nos laços organizacionais. A gente vai voltar a isso lá. Então, o que um líder faz diante disso? Se ele quiser mandar, se ele quiser direcionar, ele está sendo um líder paternal, autoritário. Às vezes ele vai precisar, tá? Eu até brinco um pouco assim. O líder, ele tem que... É um espectro. Ele vai do mais autoritário ao mais afiliativo, democrático e tal. A gente vai ver esses detalhes. Por que eu estou falando isso? Porque vão ter situações em que você vai ter que ser mesmo, né? Eu pego sempre aquele exemplo das torres gêmeas lá de Nova York, né? Imagina o chefe dos bombeiros naquele dia, se ele ia ser afiliativo. Olha, quem que vai querer subir na torre? Não, vai todo mundo, eu vou também. E hoje é dia, talvez, a gente morrer, mas não dá para não ir, tá? Então é um momento que vai assim. Mas tem outros em que você pode negociar, sabe a hipótese do sujeito antes de ir. Tem uma pergunta interessante aqui do Kleber. Oi, Kleber. Como lidar com uma liderança dentro do seu time que sempre leva o grupo para a revolta, a demissão? A demissão é a solução nesse caso? Isso quer dizer, ele coloca uma situação assim, que provavelmente ele é o tirano, né? Parece que tem um líder que causa
o desgosto da equipe. Isso quer dizer, pedir a demissão ou sugerir a demissão do líder é uma solução? Existe algum outro caminho? O caminho que a gente vai ver na clínica vai ser sempre o caminho, já antecipando lá no fim, é o caminho do diálogo e da argumentação. Então, assim, primeiro você saber que a empresa em que você está, se ela tem um canal para você fazer uma demanda desse tipo. Mas claro que você só vai fazer uso desse canal depois que você já esgotou as possibilidades de diálogo com esse próprio líder. Então alguém está dizendo para ele o que ele está causando nas pessoas com aquela atitude, né? Porque eu falo assim, mais ou menos como um casamento, né? Você pode eventualmente falar, bom, não está bom, então vamos acabar. Não, ou você pode investir bastante no diálogo, na conversa, para tentar fazer aquilo acontecer. Né? Por quê? Porque uma coisa importante dessa pergunta, Gabriel, eu te agradeço, é o seguinte: aquilo que te incomoda num líder ou num colega, você ir embora da empresa não vai te resolver muito. Sabe por quê? Porque é por causa dessa figura que está na tela aí. Porque se aquilo está te incomodando, tem alguma coisa que vai te incomodar em outros personagens que irão aparecer na sua frente. Vai mudar o ator, mas o personagem, aquele que é daquele jeito, vai te incomodar em qualquer contexto. Então, ou você pode aproveitar o momento para encarar isso de uma outra maneira. Claro que isso você vai ter que ser um bom leitor do ambiente. Isso vai ser um dos atributos da clínica que nós vamos falar aqui. Leitura ambiental. O líder tem que ser um leitor de cultura. Ele tem que entender quais são os valores. Porque se a empresa valoriza um tipo de liderança mais truculenta, mais tirânica, cara, você pode, talvez com a sua influência, ir lá e falar, vamos mudar essa cultura, vamos mudar esse valor e propor alguma coisa. Mas os caras vão falar, você está louco, cara, a gente ganha dinheiro sendo assim. Você quer mudar isso, monte a sua empresa. Beleza, você vai embora. Entendeu? Sim, mas aí tenta, né? Esse é o ponto, entendeu? Então a gente não vai vir aqui com solução mágica, sabe? Vai dar uma de herói, não vai. Tá? Ok? Então, tem mais uma pergunta da Isa agora. Vai. Como é avaliado o sucesso do programa? Isso é interessante. É a satisfação do indivíduo ou os benefícios trazidos para a empresa? Que pergunta boa, genial, né? Isa, obrigado. É assim, o Kleber agradeceu a sua resposta. Legal, Kleber, obrigado. É o seguinte, excelente. Basicamente, ela quase que fez o slogan aí da clínica corporativa. Tem uma correlação entre satisfação subjetiva e resultado objetivo. Então, você quer melhor performance, satisfação das pessoas. Individual, sim. Individual, singular. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Como trazer essa particularidade, como trazer isso para o indivíduo e ele poder transformar a satisfação dele em resultado em produção. Exatamente. Isso não tem nada a ver com um clima fofo, agradável, todo mundo amigo. Não, ao contrário, você vai entender que assim é um ambiente profissional onde tem metas duras, tem um mercado competitivo, então não é, sabe... Está sempre tendo que sair da zona de conforto, porque está sempre, assim, pessoas na zona de conforto... Nós vamos ver muito isso, nós vamos trabalhar muito, eu já vou falar um pouquinho sobre essas variáveis externas que assolam, né, que realmente... Então, como que se mede isso? Duplamente. Porque se eu tiver só resultado de produtividade, com o meu tecido social estrangulado, trabalhando no limite da dor, não é sustentável. Tá? Então isso não pereniza nada. Então, se eu também tiver todo mundo feliz, alegre, saltitante e com resultado pífio, é óbvio, primeiro, que não vão ficar alegres no máximo 3 meses, porque vão ter demitido, não vai ter dinheiro para pagar o salário. Então é complexo. Obrigado. Boa questão. Bom, qual que é uma premissa de saída então para a gente pensar o que é um líder que vai trabalhar com esses liderados, com essa equipe multitalentosa, com vários pares e áreas e complexas, se não é então ser um diretor, sabe, um direcionador, só um paternal assim que vai tratar todo mundo como criança, que está lá, né, demandando por amor, por reconhecimento, tal. Então eu vou de cara apresentar para vocês um conceito que a gente desenvolveu chamado Story Leading. Tá? Em inglês é meio chatinho, mas ele combina bem. Vocês já ouviram falar de storytelling, que é uma prática hoje que está indo para o mundo dos treinamentos, muito, muito bem conceituada. E eu desenvolvi o story leading, que é dirigir a história e não as pessoas. Tá? Então, tenho um percurso, uma formação na área de cinema também, e tomei emprestado essa prática, porque eu acho que
das práticas de gestão, a produção de um filme é uma coisa assim absurdamente complexa e como que aquilo acontece, né? Então, eu vou falar assim o conceito qual que é, dirigir a história nas pessoas. A maneira mais ágil de responder a um ambiente que está muito mais exigente hoje, complexo e imutável, é criar uma base de confiança para distribuir poder e cooperação em larga escala. Porque não adianta, sabe, você ter cooperação uma área só, ou num nível só, numa única camada de liderança, se isso não ecoa, se isso não permeia a organização toda. Então, quando a gente diz assim, o líder como um diretor da história, ele está dizendo o seguinte, pensa no diretor do filme, né? Ele vai... o que faz um diretor do filme comparado com um CEO, por exemplo, né? Eu brinco, tá? Não faz nada, tá? Em que sentido? Agora tem um paradoxo, ele não faz nada, mas como é que sai o filme? Sem o diretor não tem filme, sem o CEO não tem empresa. Você vai falar, não, já existem experiências de autogestão, várias, muito bem sucedidas, mas qual que é a ideia principal? Pega a metáfora, não se fixa na imagem, tá? O diretor, ele não filma necessariamente, ele não pega a câmera, ele não senta para editar, ele não compõe a trilha, ele não atua, tem uns que fazem tudo isso, mas vamos pegar um clássico que não faz nada disso. O que ele tem que fazer então? Ele tem que saber a história que ele quer contar. Ele quer saber que história a gente está realizando. Ele tem que deixar isso muito claro. Qual que é a visão, qual que é o propósito. Trazer todo mundo para esse imaginário, para esse sonho. Tá? Ó, a psicanálise. E a maneira como ele quer que a história seja vista. Exato. Ele tem uma intencionalidade de fazer uma história, só que ele não sabe necessariamente, não vai se ocupar de pensar na luz, no enquadramento. Ele vai chamar o diretor de fotografia que ele confia e vai dizer para ele, olha, eu roteirei isso, olha, o que eu pensei foi isso. Que luz você acha que você propõe aqui? E aí imagina isso em todas as áreas. Então o cara da logística, cada um vai dizer, olha, nós temos esse propósito, nós queremos ser a empresa mais reconhecida por tal coisa. Puxa, legal, a gente quer mudar o mundo nesse aspecto. Legal, o que você propõe aí? Aí fala, puta, eu com a logística, eu vou te falar, cara, nós vamos fazer, sabe, combustíveis limpos e não sei o quê, vamos publicizar isso. Olha que legal. Então, é uma pegada diferente, quer dizer, e eu estou dizendo o seguinte, por mais que eu sei a história, mas quem vai saber contar da sua área, no seu quadradinho, é você. E eu quero aprender com você, eu vou estar aqui para te ajudar, te dar o recurso, né? Então é mais ou menos isso, a metáfora que a gente vai usar muito no curso é essa. Seria alguém que junta as peças? Dentro de como se cada departamento fosse uma pecinha de Lego e alguém que traça uma história em comum entre todas aquelas peças, vamos dizer. Isso, para produzir a cooperação. A cooperação o que é? Renúncia individual em nome de uma obra total, em nome de um resultado do todo. Onde é aquela pessoa que costuma falar nós, não sei o que, nós, não sei o que lá. Nós. Mas ele também tem um lugar de protagonismo, porque fala, porra, ficou bom porque a luz eu que fiz. Só que quando você vê um filme e você sai do filme comentando com o seu namorado, nossa, que trilha esse filme, pode ter certeza que o filme não foi tão bom assim, porque você prestou muita atenção num aspecto e você não quer, você quer, você fechou, é como se tivesse fechado o olho e sonhado, você não vai ficar, sabe, tal coisa chamou atenção, é o todo, é uma experiência, né? É isso. Tenho duas perguntinhas. Vamos lá. O que fazer com o time após o desligamento de um líder muito próximo e amigo da equipe, mas sem competências necessárias e exigidas pela empresa? Bom, só... Isso é abandono. Quem que está perguntando? A Bárbara Ramos, desculpa, Bárbara. Bárbara, boa noite, obrigado pela pergunta. Se eu entendi... Então, o time ficou sozinho depois que um líder que era muito próximo, amigo, foi desligado da empresa porque não tinha as competências necessárias. Tá. Bom, ela já está dando o próprio diagnóstico, né? Agora, muito boa pergunta, porque assim, perfeito. Você está falando de uma coisa racional. Pô, não tem as competências, para onde vai essa equipe? Não tem vida longa, né, sem as competências. Mas era muito próximo, então, poxa, olha o afeto aí. Não dá para desconsiderar. Vai passar por uma fase de luto. No luto, todos nós passamos. Qualquer perda, qualquer desligamento de um objeto de afeto vai passar por luto, seja perder emprego, perder qualquer coisa, né? Sim, então, ótima. Vai ter que a equipe elaborar um luto em conjunto, alguma coisa, mas veja como ajuda o pensamento também do diagnóstico, de falar, poxa, que mas... sabe que tem uma lógica nisso. Uma lógica, Por que ele não está mais? Porque ele não tem a capacidade exigida. Ok, então quando você põe no racional, fica mais fácil também de
Você vai integrar o pensamento racional com a emoção, sem negá-la. Então, legal, vamos chorar, ué. Vamos, né? Vamos fazer um happy hour com ele, uma bota fora. Tá certo? Boa pergunta. A Alessandra Guardia diz boa noite. Esse é um programa para líderes de qualquer porte de empresa? Olha, Alessandra, Alessandra Guardia, colega, tudo bem? Porque, inclusive, quando eu falo que todas as empresas são familiares, e são, inclusive, as sociedades anônimas, as multinacionais com capital diluído, todas são familiares, então é para qualquer porte. E outra coisa, né, a gente trabalha com as lideranças das 3 camadas, com representantes das lideranças. Então, uma empresa de 3 mil funcionários, uma empresa de 200 funcionários, eu trabalho mais ou menos com a mesma quantidade de gente, 15 a 20 líderes, que são, né, representantes do tecido todo. Então, é para qualquer tamanho de empresa. O que mais importante é compreender esse enquadre, né? Essa possibilidade de que tem uma singularidade e que tem um sintoma, às vezes, que é coletivo, mas que ele tem uma causa, ele tem uma origem, né? E que é difícil mapear, porque o inconsciente ele não dá totalmente as suas caras, ele só dá os seus efeitos, né? Então, mostra os efeitos, mas não mostra as causas. Para isso, a gente precisa de um trabalho de aproximação, dispositivos para fazer a escuta, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, trazer um pouco dessa sensibilidade da escuta analítica, da escuta clínica para as lideranças, saber que existe um outro tipo de... Imagina assim, se eu fosse fazer um curso de comunicação com vocês, melhorar a comunicação, a assertividade, eu vou falar assim, olha, 90% do meu curso vai ser sobre escutar e não sobre falar, né? Porque às vezes as pessoas fazem cursos de oratória, falam muito bem, mas não escutam muito bem, né? Então, não é fácil. Eu estou falando aqui como psicanalista, mesmo no consultório, não quer dizer que eu sou um mega mastro da escuta, porque ninguém tá certo, gente? Mas a gente tem lá um dispositivo de um silêncio e tal, para poder realmente sintonizar com esse canal da escuta, né? Tem mais alguma? Podemos seguir? Tá. Então, dirigindo a história nas pessoas, então, quem dirige a história? Então, olha só, pessoal, essa aqui é uma construção, olha que coincidência que foi isso, conforme eu estava, na época, construindo esse modelo, eu tinha pensado antes, quem constrói, quem é o ego da empresa? Porque você está falando, peraí, psicanálise trabalha com o sujeito singular, ele está falando que é o sujeito singular, a empresa tem dezenas, centenas, milhares de pessoas, o ego de quem nós estamos falando? Quis localizar esse ego, então pensei nos líderes. Por que nos líderes? O que é o ego no nosso psiquismo? É aquela instância que também é consciente, mas também tem uma parte que é inconsciente, que regula nossas pulsões, nossas vontades malucas com os nossos limites, né? Com as nossas proibições. O ego é aquela instância, vamos dizer, gestora do nosso psiquismo. Então, o que é a instância gestora do psiquismo de um coletivo? São os líderes, né? E por coincidência linguística, olha o que aconteceu. Quando eu mapeei as 3 camadas, estratégicas, gerenciais e operacionais... Deu ego. Né? Infelizmente isso não vai ser em todos os idiomas que vai funcionar, mas aqui pelo menos aqui para a gente funcionar bem e é uma metáfora muito boa. Agora, o que acontece? Então deu estratégicas, as gerenciais e as operacionais. Qualquer empresa vai ter sempre esses 3 níveis. Sim. Tá certo? Estratégico, gerencial e o operacional. Pronto, está aí o ego. Né? Aí você fala, bom, como é que funciona a sua intervenção nas empresas? Funciona assim, a gente vai criar um comitê ego, que é que é com quase todos os líderes estratégicos, geralmente são menos, são em número menor, uma amostra dos gerenciais, uma amostra vão ser inclusive convidados, pode ter inclusive dos operacionais, podem ser inclusive trainees. Eu já fiz um board de empresa grande SA, que tinha trainee no board. Mas por que trainee? Porque o cara era líder, ele tinha equipe? Não, mas ele liderava projetos, e era um grande influenciador, um cara de um caráter fantástico, de uma performance incrível. Poxa, olha que legal, você está falando para o resto da empresa, que fala, se você tiver uma competência legal, relacional, cooperativa, você pode fazer parte do board. Né? Então, com isso você cria lá uma matriz, que eu chamo, né? Olha que interessante. O que acontece com essa pirâmide aí?
Muitas empresas funcionam assim mesmo, piramidal mesmo, né, hierárquica e tal. Só que o que acontece, pessoal? Aqui não é nenhuma novidade que eu estou contando para vocês. Muitas vezes o topo, né, os estratégicos, ficam lá na Torre de Martim, ficam lá, né, longe da realidade operacional, né, prescrevendo coisas, não sei o quê. O pessoal da base, que está lá fazendo as coisas acontecerem, desconectada dessas estratégias lá de cima. E o pessoal do meio, que é onde a gente hoje tem a maior crise de liderança no mundo, dessa camada do meio do sanduíche, que é um meio que não vive a realidade de ambas. O cara nem participou da formulação, muitas vezes, das estratégias e é obrigado a cometer atos com a equipe que antes ele era, da qual ele veio, né, que era operacional, ele subiu, e vai ter que fazer coisas, executar coisas que não concorda. Fala, deixa eu ser técnico, deixa eu ficar no meu lá, porque eu não quero esse tipo de coisa. Então, isso eu acho que está mudando bastante com a tecnologia e tal. Então, o que a gente pensa? No outro desenho, esse desenho aqui, ó. Esse desenho, porque com essa, que eu chamo de matriz das relações, todo mundo na empresa olha para quem parece importante na empresa, geralmente os líderes, os chefes, e fala, bom, como esse cara se comporta, eu vou me comportar igual a ele, porque aí eu chego lá. Né? Alguns não, alguns desafiam, tal, né, que é interessante. Eu estou falando de um modo geral. Por que esses círculos concêntricos? É como se fosse o efeito da acupuntura, da irradiação, né? Você vai ali aquilo, pensa na pedrinha que cai na água, né? Ecoa aquelas ondas. Agora, o raio pode ser curto, né? Então você tem lá o gerencial que alonga e o operacional alonga. Então você tem uma uniformidade, você tem uma expansão, né? E não é mais hierárquico. Porque hoje as lideranças, hoje às vezes um presidente está muito próximo de um estagiário. Às vezes o estagiário sabe mais que o presidente, dependendo do assunto, entendeu? De repente um algoritmo, alguma coisa assim, que eu já vi isso acontecendo, né? Então a gente está num campo de saber hoje muito mais complexo, onde quanto mais gente tiver empoderada, quanto mais gente tiver possibilidade de fazer parte das estratégias, das formulações e da execução, melhor. Então é essa matriz das relações. Gente, é uma degustação, vou ficar ali. Aí a gente tem o módulo 2 e 3, que é o Story Leading. Então a gente tem lá um modelo onde você vai pegar um projeto da sua vida, alguma coisa que esteja acontecendo com você hoje, uma iniciativa que você quer implementar na sua empresa, ou com a sua equipe, uma dificuldade que você tenha. Então a gente vai oferecer lá um modelinho com 6 etapas de como fazer essa direção da história e não das pessoas. São 6 elementos, tá? Primeira coisa, identificação. Eu preciso, para embarcar numa história, me identificar com ela. Eu preciso ter uma conexão com aquilo. Pensa no propósito da empresa. Algumas empresas estão trabalhando em cima disso hoje. O cara não é só meta, não é só dinheiro. Eu quero ter um senso de propósito. Que impacto nós estamos gerando no mundo? Que tipo de transformação que a gente está causando na sociedade? Seja na parte ambiental, seja na social. Como é que a gente está se inserindo? Né? Hoje os CEOs ativistas que estão surgindo aí. E pagando preço caro muitas vezes. Né? Tem exemplos que a gente pode dar. Então, o que significa a realização disso? Pensa no seu projeto lá. Pô, meu projeto, qual é a ligação que ele tem com o propósito da empresa? Porque às vezes você está lá fazendo o seu projeto e você está autorreferenciado. Como é que você pluga ele no todo, né? Talvez até facilite você aprovar, conseguir mais investimento para o seu projeto. Outra, que valores da empresa, valores culturais vão ser postos em prática com esse projeto, né? Como é que esse teu projeto faz a história do todo avançar? Puta, a gente está indo assim, mas espera aí, se a gente mexer um pouco no preço, ou fazer um projeto aqui de precificação, isso vai dar mais competitividade, preço móvel, sei lá, não vai ter qualquer coisa. Né? A gente consegue levar a empresa para um outro estágio. Exatamente, é a minha contribuição, então assim, não importa em que parte da história você está. O importante é que a parte que você está, você pode fazer a história avançar, né? Dê uma contribuição. Então, primeiro é o item número 1 do nosso dirigir na história, Story Leading. Tá? Segundo não adianta eu ter esse simbólico, essa ponta, né, apontando para lá o desejo, né, o sonho, se eu não tiver objetos de conquista, né, que chamam objetos de desejo. O que a gente quer conquistar? Então, são as metas, os objetivos. Vocês estão entendendo? Vocês já fazem isso no dia a dia, não vou ensinar vocês a fazerem isso, vocês fazem isso melhor do que qualquer um. Mas vamos ver o que isso impacta no nosso psiquismo. Né? Me dá uma estrutura, um mundo tão desorganizado, um mundo tão imprevisível, e na hora que eu coloco no meu projeto, alinhando as expectativas, eu vou diminuir a possibilidade de ter conflitos e posições regressivas infantis lá, tá certo? Porque você está mais embasado no seu negócio.
Tá? E como é que eles vão ser compartilhados? Porque as metas hoje precisam ser interligadas com várias áreas. Então já começa a complexificar o negócio. Tá? Terceiro ponto. Legal, tenho a meta, tenho o simbólico, tenho o sonho, tenho a meta, tenho o objeto. Mas qual que é a minha parte nesse negócio? Meu lugar na história. Tá? Eu vou ser um protagonista, vou ser o coadjuvante, não importa. Vou ser coadjuvante, mas às vezes o coadjuvante ganha prêmio também, né? A partir de uma ponta que ele faz no filme, e depois ele vira um spin-off, né? Quem vê as séries está cheio de coisas que acontecem. O cara é um personagem menor, vira uma série, engole a outra, né? Os spin-offs nas empresas que começam com o departamento, vira, depois compra a empresa. Que diferença cada um fará na história? Então, se você como líder ou você no seu projeto, você vai pensar, poxa, todo mundo quer ter sua voz. Então, como é que eu vou distribuir os papéis? Como é que eu valorizo as diferenças entre cada um, ou as qualidades, ou melhor as diferenças, porque que pode ser o que a gente acha às vezes que não é uma qualidade, mas naquele momento, naquela situação, é o que a gente precisa. Exatamente. É o teimoso, é o cara que sempre é o que é mais precavido, que faz conta de tudo, esses elementos, né? Olha que legal, você está falando, de repente o trabalho é automação, tem que fazer uma coisa, automação. Pega o cara que é mais preguiçoso, né? Porque esse cara é preguiçoso, ele vai ajudar a fazer a automação, porque, poxa, ele pensa como alguém que não quer ter o trabalho. Estou fazendo uma caricatura aqui, mas só para entender como é que a gente tem que fugir um pouco dos estereótipos, para poder, sabe, ativar um projeto diferenciado. Quarta coisa. Bom, meu lugar na história. Legal, estou com muito eu mesmo aqui, né? Meu lugar na história, eu quero ser protagonista e tal. Quarta, eu estou chamando aqui nossas deixas. Agora eu estou saindo do eu, do meu e estou indo para os nossos. Nossas deixas, né? No teatro, o sujeito faz uma fala e a deixa para o outro entrar e ir para a luz foque para ele. É onde entra o entre do movimento cooperativo. Eu tenho que renunciar ao meu trabalho, eu tenho que fazer sacrifícios muitas vezes do meu trabalho na minha área para que a outra área receba um projeto mais redondo, uma bola menos nas costas e tudo mais. Então, nossas deixas é isso aqui, ó. Onde estão os pontos de interdependência? Com os outros departamentos. Com as outras áreas. Então, como é que você vai... como é que geralmente a gente faz isso com uma oficina, com todas as áreas, um jazz session, assim, sabe? Com outras áreas e processos. Com quem é preciso cooperar e de quem é preciso obter cooperação. Então, é um trade-off, entende? Assim, eu vou ter que fazer renúncias, sacrifícios para poder ajudar aquela área e eu também preciso de uma contrapartida. Então é sempre Percebe, isso não tem nada a ver com camaradagem, com amistosidade. O grande lance assim do líder é conseguir instilar um tipo de cultura onde, se for amigo, colega, camarada, tanto melhor. Mas se não for, pense no todo. Não, pense no todo. São profissionais, entendeu? Que você quer enriquecer a sua... Você não quer pensar na empresa? Não pensa. Pensa só em você. Você já vai fazer um grande passo para a empresa. Sabe por quê? Porque se você pensar em você, você vai entender que para você enriquecer sua biografia, para a próxima entrevista, você vai ter que mostrar o resultado. Então, você vai fazer um trabalho que vai converter para a empresa e vai voltar para a sua biografia e vai te ajudar. Então, essa é a ideia das nossas deixas. Tá? Entendi. O quinto é o senso de avanço. Não adianta eu ter o recurso, ter desenhado tudo isso, mas será que eu estou indo bem? Se eu não estou indo bem, como é que esse trabalho vai ser acompanhado? Muitas vezes você confunde autonomia com largar. Deixa o cara lá, depois de um ano você manda ele embora porque ele não bateu as metas. Peraí, mas você não acompanhou? Então você vai ter que entender que cada liderado seu tem um nível de maturidade que poderá exigir mais ou menos acompanhamento, né? E tratamento da questão, e comunicados. E outras coisas, histórias emergentes, você está lá com uma história, você previu lá, você fez lá o senso de direção, você estava indo rumo da história, estava tudo isso. Só que aconteceu alguma coisa no mercado que mudou totalmente, tem um turnaround, tem um ponto de virada, né? Turning point na linguagem do cinema. Sim. A gente precisa se adequar a isso. E o último, gente, é a razão do nosso viver aqui na Terra, tá certo? Que é o reconhecimento, né? Ou como uma pessoa hoje me sugeriu também, de chamar de crítica, né? Como se fosse o Oscar, é o momento de quem leva o prêmio, né? E olha que legal, que enquanto está tendo todo aquele glamour lá na noite do Oscar, premiando os atores, os diretores, tem um outro evento no paralelo, que eles chamam em vídeo ali, que é um evento mais pobrinho, que são os prêmios técnicos. São os invisíveis para a gente, mas são fundamentais para o negócio acontecer, né? Então, olha que legal.
Então, como serão dados os feedbacks? Então, não adianta você acompanhar e depois também não dar o feedback. E o feedback, a gente está acostumado com feedback positivo, reconhecimento positivo e tal, mas e quando tiver muito ruim o resultado? Como que eu lido com o feedback negativo? Então, como eu lido, como eu dou, né? E como eu dou, e como que você vai fazer isso? Então a gente vai falar as consequências também, porque às vezes o cara tem uma péssima performance, continua tendo e não acontece nada com ele. E a empresa está mandando um sinal para os outros, olha, aqui a gente põe meta elevada, se não bater também não acontece nada. Né? Então precisa pensar onde você quer chegar com isso. Muito bem, basicamente estou encerrando aqui. O módulo 4 é o seguinte, gente, tem uma frase que eu uso no curso que é o seguinte: se você quiser fazer Deus rir, mostre os seus planos. Porque no mundo de volatilização enorme que a gente está vivendo, tudo que a gente vai planejar vai dar errado. O cronograma nunca vai ser cumprido. Então, calma lá. Então, vale qualquer coisa? Não. Então, acompanhamento, tudo isso. Mas a gente tem que estar preparado psiquicamente para os reveses, para as adversidades. Tá? Então, eu vou chamar o seguinte: para haver cooperação, eu preciso encarar conflitos. Tá? Então, eu não posso fugir dos conflitos. Então, nós vamos ter um módulo para tratar de conflito. Do conflito à cooperação. Tá? Quais são os antagonistas? Adversidades que vêm de fora, de dentro, que vão abalar nossa confiança nas práticas cooperativas. Tá? Vocês já ouviram falar, certamente, desse VUCA. Está ficando bem popularizado, né? Volatilidade, incerteza e tal. Eu gosto muito dele como uma referência, só que, assim, como psicanalista, acabei mexendo um pouco nesse acrônimo e criando mais duas letrinhas, que é o L e o N, que é de legalismo e narcisismo. Vulcan. Virou vulcânico. O vulcânico. Então, gente, vocês vão ver que essa nossa metáfora realmente é dos comportamentos eruptivos. Porque isso vai pressionar as empresas, mas as empresas são pessoas. Então, a volatilidade é das emoções também, tá certo? A incerteza é das pessoas. É a insegurança, a insegurança. O legalismo tem a ver com esse excesso de regulação, de normatização, fiscalização. Isso vai pondo todo mundo com medo, isso reduz a inovação, porque... Né? E o narcisismo, medo do risco, né? Do risco. E o narcisismo nem se fala, né, gente? O narcisismo vai ter a ver muito hoje com as partes interessadas. Aqueles requisitos. Antigamente você tinha que satisfazer o acionista. Hoje não, é acionista, o executivo, os funcionários, a família do funcionário, a comunidade do entorno, o meio ambiente. Todos têm direito à existência e respeito, e a complexidade aumenta. Então, o VUCA, né, foi o nome que eu dei para a gente brincar com o nosso trabalho. São os antagonistas da nossa história, né? Você vai ser protagonista, mas não vou me idealizar aqui, tá? Porque todo mundo vai ter seu momento de dificuldade e tal. Sim. Então, o que acontece? Olha, quando incidir esses fenômenos de antagonistas, vai levar o quê? Qual vai ser a consequência disso nos comportamentos da gente? A gente vai desviar o nosso comportamento, que era para resolver o problema, para proteger nosso self, tá certo? Então vai subir o mal-estar e agora a gente não está mais preocupado com a meta, com o projeto, mas em defender a própria honra, entendeu? Entendi. Então é só para dar um exemplo do que vai acontecer com as emoções. Então se a gente não tiver, vamos dizer, aware consciente dessas possibilidades, a gente vai ficar... Bárbara tem uma pergunta interessante. Ela disse que utiliza o feedback de pontos positivos e de melhorias. Acredito que quem está recebendo feedback processa melhor do que pontos negativos. É errado essa abordagem? Não, perfeita. É o que eu uso, inclusive, Bárbara. Eu acho que ponto negativo todos nós temos, vamos sempre ter. Agora, quando você fala em ponto de melhoria, aí eu estou falando daquilo que a gente disse lá. Identificar uma emoção que pode ser negativa, no sentido que você sai batendo a porta e não negocia. Você tem raiva. Ou você pode pegar essa raiva e falar, vamos transformar essa raiva em ação proativa, em diálogo assertivo. Tá, então pontos de melhoria. Vamos transformar a sua raiva disfuncional numa raiva produtiva. Tá certo? Vamos botar ela num outro lugar, no córtex. Então, estou contigo nessa daí. O ponto negativo, você faz o quê? Fica deprimido? Exato. Tá bom, manda lá para a clínica, lá para a gente tratar, tudo bem. Boa pergunta, obrigado. Tá? E o que acontece? Nós vamos mapear, faltam 2 slides e a gente já termina aqui, ó. Chamei de 6Ds. Aqueles 6 elementos que a gente falou, identificação, rumos da história, meu lugar na história, quando eles forem inundados pelas adversidades inevitáveis do mundo de fora, do vulcão, de dentro, das emoções,
Olha o que vai acontecer, vai virar tudo no seu oposto, vai tudo reverter para o seu oposto. Então, identificação vai criar desidentificação, não, esses caras estão falando uma coisa, discursam uma coisa, mas fazem outra coisa na prática, sabe? Tem um discurso todo de ética, mas tem um desvio enorme acontecendo lá, ninguém olha, ninguém faz nada. Já não me identifico mais com essa história. Então, pronto, já desinvesti, já não... Vocês estão entendendo o que vai acontecer com a performance? Como que a insatisfação vai refletir? Na verdade, tudo vira o número 6, porque tudo vai para o número 6. Desmotivação. Exato. É a desmotivação, que é do narcisismo, vocês vão ver lá. Então, desidentificação, desorientação, se eu estou sem a história, não tem uma meta, eu não sei se eu estou acertando, porque não tem uma meta, não foi alinhada a expectativa, então eu estou desorientado. Gera... Sim. Ó, despertencimento, descaso com o todo, desmobilização, nós vamos ver tudo isso com mais calma lá. Aí você fala, bom, você vai fazer o que com isso? Aí a gente vai ter os recursos que a clínica vai oferecer para você retomar o avanço da história. Se plugar na história de novo e você, com sua influência de líder, vai. Eu não vou entrar neles agora, porque são termos, não são autoexplicativos. Tá? Blindagem narcísica, você pode imaginar o que seja, mas teste de realidade, capacidade negativa, independência, calibragem das expectativas e leitura cultural. Isso fica para o nosso curso. Tá? Basicamente é isso. Então... gente, eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta. Vocês sabem que esse é um curso que vai acontecer futuramente, as inscrições estão abertas. E se vocês quiserem o material dessa noite, escrevam para acadêmicos@casaeducação, educacal, porque não tem nem tio nem cedilha.com.br. O Kleber agradece. No dia 7 eu vou usar suas dicas de liderança na palestra de engajamento que vou fazer. Inspirador. Opa, que bacana. Que bom, legal, Kleber. Obrigado pelo feedback. Se tiver algum que eu possa melhorar, vocês também, por favor, fiquem à vontade. Mais alguma pergunta? A Bárbara agradece, diz que foi ótimo. Espero vê-los em fevereiro, então. Então, gente, se não temos mais, eu gostaria de dar boa noite, agradecer ao professor, a presença. Obrigado, eu que agradeço a todos também. A equipe aqui que está nos ajudando com a parte técnica também. Então, boa noite. Boa noite.